João Romão foi dos 13 aos 25 anos empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna, no bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos, que o patrão lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos, a venda, como ainda 1,5 conto em dinheiro. Proprietário e estabelecido por sua conta, o rapaz atirou-se à labutação, ainda com mais ardor, possuindo-se de tal delírio de enriquecer que afrontava resignado as mais duras privações. Dormia sobre o balcão da própria venda, em cima de uma esteira, fazendo o travesseiro de um saco de estopa cheio de palha. A comida arranjava-lhe mediante 400 réis por dia. Uma quitandeira, sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora, e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Abriu-se com ele, contou-lhe a sua vida de amofinações e dificuldades. Seu senhor comia-lhe o pele do corpo. Não era brinquedo para a pobre mulher ter de escapar para ali todos os meses 20.000 réis em dinheiro. E segredou-lhe, então, que tinha juntado para sua liberdade e acabou pedindo ao vendeiro que lhe guardasse as economias, porque já de certa vez fora roubada por gatunos que lhe entraram na quitanda pelos fundos. Daí em diante, João Romão tornou-se o caixa, o procurador e o conselheiro da crioula. No fim de pouco tempo, era ele quem tomava conta de tudo que ela produzia. João Romão comprou então, com as economias da amiga, alguns palmos do terreno ao lado esquerdo da venda, e levantou uma casinha de 2 portas dividida ao meio paralelamente à rua, sendo a parte da frente destinada à quitanda e a do fundo para um dormitório que se arranjou com os cacarecos de Bertoleza. Nesse dia, ele saiu muito à rua e uma semana depois apareceu com uma folha de papel, toda escrita, que leu em voz alta à companheira. "Você agora não tem mais senhor", declarou em seguida a leitura, que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. "Agora está livre. Doravante o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver." Acabou-se o cativeiro de pagar os 20.000 réis da peste do cego. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do Porto e os dois beberam em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão. Deu de pespegar-lhe em cima para dar à burla maior formalidade, representava despesa, porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O que lhe constou, sim, foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia depois da morte do amigo. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia sua venda, e mais a quitanda, seguia direitinho para a Caixa Econômica e daí então para o banco. Tanto assim que 1 ano depois da aquisição da crioula, indo em asta pública algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna, arrematou-as logo e tratou sem perda de tempo de construir 3 casinhas de porta e janela. Junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo, da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Esses furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre coroadas do melhor sucesso, graças à circunstância de que nesse tempo a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava o material para o dia seguinte, e à noite lá estava ele rente, mas a Bertoleza, a removerem tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua, com tamanha habilidade que não se ouvia vislumbre de rumor. Comprou um tal de Miranda, negociante português, estabelecido na Rua do Hospício, com uma loja de fazendas por atacado. Corrida uma limpeza geral no casarão, mudar-se-ia para lá com a família. Dona Estela era uma mulherzinha levada da breca. Achava-se casada havia 13 anos e durante esse tempo dera ao marido toda sorte de desgostos. Ainda antes de terminar o 2º ano do matrimônio, o Miranda pilhou-a em flagrante delito de adultério. Ficou furioso e seu primeiro impulso foi mandá-la para o diabo, junto com um cúmplice. Mas a sua casa comercial garantia-se com o dote que ela trouxera, uns 80 contos em prédios e ações da dívida pública, de que se utilizava o desgraçado tanto quanto lhe permitia o regime total. Prezava, acima de tudo, a sua posição social e tremia só com a ideia de ver-se pobre. Acovardado defronte desses raciocínios, contentou-se com a simples separação de leitos e os dois passaram a dormir em quartos separados. Miranda comprou o prédio vizinho a João Romão. A casa era boa, seu único defeito era a escassez de quintal.
Travou-se então uma luta renhida e surda entre o português e o negociante de secos e molhados. Aquele não se resolvia fazer o muro do quintal sem ter alcançado o pedaço de terreno que o separava do morro. O outro, por seu lado, não se perdia a esperança de apanhar-lhe ainda pelo menos 2 ou 3 braças ao fundo da casa. Entre os moradores estava Leocádia e Bruno, seu marido que vivia bêbado. Leocádia tinha planos de ser ama de leite, mas precisava de um filho, e seu marido era estéril. Havia Paula, que era chamada de bruxa, e era bastante procurada quando precisavam tratar de alguma doença ou ficar sabendo de alguma coisa. Tinha também a Pombinha, que era filha de Dona Isabel. Bem vestida e educada, tinha 18 anos e tinha amizade com todo mundo, inclusive Leone, que era prostituta e vinha visitar os moradores, já que era a madrinha de Pombinha. Havia se mudado para o cortiço Jerônimo e Piedade, ambos portugueses. Jerônimo veio para trabalhar na pedreira de Romão e Piedade era lavadeira. Rita Baiana estava sempre a dançar nas batucadas. Havia Libório, que era um velho que morava na pior casa do cortiço e sempre pedindo comida e dinheiro para um mendigo. Numa das batucadas, Jerônimo avistou Rita e logo se apaixonou, com toda a beleza da moça. Certa vez ficou doente, longe do trabalho, recebeu muitas visitas. Queria descansar, mas não conseguia, até Rita chegar, o que lhe deixou muito feliz. Certa vez, Jerônimo se envolveu com Firmo, rapaz que se envolvia com Rita. Se estranharam, pois o português estava bem próximo de Rita e Firmo era muito ciumento. Então iniciou-se uma briga que acabou com Jerônimo com a barriga cortada e Firmo fugiu. Enquanto isso, Pombinha era abusada pela madrinha enquanto a mãe dormia. Tempo depois, ela menstruou e já podia se casar. Assim, elas viram uma ótima oportunidade para subir para uma classe mais alta. Rita é informada pelo próprio português sobre o acidente e se envolveram a partir de então. Planejaram fugir após o assassinato de Firmo. Após o acontecido, uma balbúrdia ocorreu no cortiço, envolvendo muitos moradores. Acabou com o cortiço incendiado por Paula, que ateou fogo na própria casa, que se alastrou por todas as outras. A bruxa morreu sorrindo e queimada. Libório, durante a confusão, correu para pegar suas garrafas com dinheiro, mas estava muito fraco por causa da fumaça. Então Romão se aproveitou e pegou as garrafas, cujo dinheiro foi usado para reconstruir o cortiço, mais sofisticado e maior. Até o nome foi trocado de Cortiço para Avenida. João pretendia se casar com Zulmira, com a ajuda de Botelho, um velho que morava com o Miranda. O casamento de João e a Bertoleza era escondido, pois se o Miranda soubesse, acabava com o casamento com Zulmira. Bertoleza foi denunciada por ser escrava fugitiva, e quando vieram pegá-la, ela soube de tudo. Então ela pegou uma faca que usava para limpar peixes e se matou. Nesse momento, parava à porta da rua uma carruagem com uma comissão de abolicionistas, que vinha de casaca, trazer-lhe respeitosamente o diploma de sócio benemérito. Ele mandou que conduzissem para a sala de visitas.